Na história judaica, antes de Israel ser governado por reis, eles eram guiados pela sabedoria dos juízes, homens santos, mas imperfeitos de Deus, que foram designados para libertar o povo de seus opressores e aconselhá-los sobre como viver de uma maneira agradável e aceitável para o seu Deus. Os dois últimos juízes de Israel foram Eli e Samuel. Curiosamente, ambos tinham o mesmo problema: filhos rebeldes. Filhos que cresceram para ser homens e que, independentemente dos exemplos genuínos dados por seus pais de viver uma vida justa e de serem fiéis e justos voluntariamente, escolheram ir na direção oposta. A paz do Senhor, povo unido de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos de 2023, que tem o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 17 e 22, e capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Os objetivos da lição e os objetivos têm sua importância, eles servem para que o professor não perca o foco em classe. É apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, é apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Irmãos, não esqueça de você deixar sua curtida, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Aí lembrando que o slide dessa lição estará aí embaixo da descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a paternidade dentro da família. Subtópico 1, a primeira família. O que podemos dizer sobre a família na Bíblia? Desde o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, ou seja, Gênesis, surge o conceito de família. Encontramos não apenas vestígio da história da família, mas também o fundamento da Bíblia. Deus não só construiu, instituiu a família, como abençoou a família. Esse é o fundamento da família na Bíblia. Mas isso não é tudo. O Deus Criador estabeleceu responsabilidades dentro da família na Bíblia. No Jardim do Éden, já nos mostra que a mulher foi criada para ser uma adjuntora, uma ajuda ao marido. Essa ajuda está relacionada a todas as responsabilidades do marido em sua casa. A educação dos filhos na família é, portanto, uma questão paterna e materna. Ou seja, a mãe deve ajudar o marido a educar a criança. O pai e a mãe não devem perder de vista o fato de que devem formar, que eles são uma só carne. Isso implica que eles devem concordar, unir-se na educação da criança. O marido deve governar sua casa, pois ele é o líder da esposa. Esse é o papel dele. Um dos requisitos para um presbítero na igreja local é que ele administre bem a sua própria casa. As qualificações para os anciãos, particularmente as que dizem respeito ao caráter de alguém, são características que todos os cristãos devem ter, não só eles. Isso também significa que todos os homens com família devem governar bem a sua casa. Isso não significa que ele deva governar como um ditador cruel ou um tirano,
como já percebemos, ele deve amar sua esposa, tá? Ele não deve governar egoisticamente, mas ter consciência sobre o que é melhor para sua esposa e família. Como líder espiritual em sua casa, você vai pensar sobre as consequências de uma ação. Você sempre estará olhando para frente. O marido e pai proativos terão planos para prevenir problemas no futuro. Eles estão sempre avaliando como sua família está funcionando e dispostos a mudar as coisas se necessário for. Embora Eli e Samuel também vivido a vida inteira, terem vivido a vida inteira em serviço dedicado a Deus, seus filhos não o fizeram. A diferença entre Eli e Samuel é que o primeiro não o corrigiu, nem conteve os seus filhos de seus maus caminhos. Ao passo que as escrituras indicam que quando Samuel envelheceu, seus filhos decidiram se desviar e perverter o juízo. Quero aqui abrir um parênteses e falar do patriarcado. Deixar que o mundo secular crie novas definições para a retórica bíblica é perigoso e está acontecendo todos os dias. O analfabetismo das escrituras permite que esse comportamento aconteça. Vemos isso agora na definição do mundo secular da palavra patriarcado, que deixa um gosto amargo na boca de muitas pessoas. O mundo secular se apoderou da palavra patriarcado e cospe uma definição, redefinindo a palavra como algo que simboliza agressão, demonização sobre a chefia masculina. Infelizmente, esse desafio da paternidade bíblica foi deixado na igreja pelas portas dos fundos. Se você pesquisar o que é patriarcado, você encontrará a seguinte resposta na internet. O conceito de patriarcado tem sido usado na literatura feminista internacional para significar as relações de poder entre homens e mulheres. As mulheres são subordinadas aos homens no sistema patriarcal. A combinação com a teoria marxista ocorre para construir uma base material para essas relações de poder. Ou os homens são considerados os únicos sujeitos aptos para conduzir a vida política, econômica, moral e social. Somente eles teriam capacidade suficiente para tomar decisões importantes. As mulheres são consideradas mais fracas, tanto física quanto mentalmente. Deus usou o patriarca Abraão como pai de Israel. Há uma demonização desse termo, pois há uma beleza rica em vez de ver a paternidade de nosso Senhor retrata através do estabelecimento de Israel e mais tarde dentro da criação da família da igreja. Muitas feministas modernas que vilipendiaram o patriarcado como comportamento opressor continuam a rotular erroneamente o problema da raiz na humanidade, pois a explicação de todo o mau comportamento e dor não é a autoridade masculina, e sim o pecado. As pessoas que acreditam que um patriarcado sufoca e oprime as mulheres cegaram os olhos para a Bíblia e abriram os ouvidos para o que o mundo define como patriarcado. Se quisermos ser bons administradores da palavra, essas falsidades precisam ser quebradas e trazidas de volta às que as escrituras dizem. A família foi criada por Deus e deve ser construída de acordo com as escrituras de Deus. Deixar que o mundo secular se delinee a partir do real significado da paternidade e da família é uma calúnia às verdades da Bíblia. A razão pela qual a Bíblia contempla vários casos de chefia patriarcal é para melhorar a compreensão da chefia de Cristo, dando exemplos de patriarcados ao longo das Escrituras. Subtópico 2, a falta de autoridade no lar. A era dos juízes era ruim, mas os filhos de Eli eram piores. Eles fizeram as coisas mais bestiais, as coisas mais lamentáveis no templo. Eles se forçaram sobre a carne no templo. As
damas no templo e a boa vontade dos adoradores. O povo de Deus foi abusado, o lugar de Deus foi profanado e as provisões de Deus foram roubadas. Como Eli, o pai não percebeu os sinais? Porque ele não fez nada. Coloca aí embaixo o que você pensa sobre isso. Porque é isso que acontece em nossas famílias. São nossos primeiros pastorados, nossos primeiros ministérios são nossa família. Se nossas famílias estão sendo mal conduzidas, expondo certas falhas profundas em nossa liderança, seja a desatenção ou simples incapacidade, não faz sentido nenhum nos tornar líderes na igreja e multiplicar os efeitos dessas mesmas falhas na família de Deus. Lacunas gritantes na liderança doméstica não precisam se estender à igreja. Além disso, se nossa família já precisa mais de nós, é melhor não tirar ainda mais a atenção da paternidade de casa. Subtópico 3. Os problemas de uma paternidade ausente. A definição do termo pai ausente não significa apenas homens que não moram com seus filhos, mas também podem significar pais que moram na mesma casa que seus filhos, mas não sabem se relacionar com eles. Algumas pessoas dizem que não é a quantidade de tempo que damos aos nossos filhos, é o tempo de qualidade que damos a eles que importa. Isso simplesmente não é verdade. Quanto do nosso tempo damos a alguém, iguala o nosso valor a ele. É um princípio bíblico para o pai prover para os seus filhos, mas quando ele está comparando coisas, comprando coisas para compensar para os seus filhos, então isso se torna prejudicial para a criança. Muitos pais pensam que se trabalharem mais tempo, podem dar mais para suas famílias. E isso é verdade, que ele pode dar mais bens materiais ao custo de menos tempo, o que vale a menos influência. Ele, como pai, amava seus filhos. Lógico, na verdade, o amor de um pai é ilimitado e tentava raciocinar com eles. No entanto, ele deveria tê-los repreendido como um juiz que tinha o dever e a responsabilidade de fazer cumprir as leis de Deus, a fim de manter o povo santificado e santo. Um pai ausente cria inconsistências, lacunas e dificuldades no tratamento. A criança vai esperar e esperar por afeto, comunicação e interação diária que a abrirá para o mundo através de seu pai. No entanto, quando o pai está ausente emocionalmente, a criança se depara com uma parede. Qual foi a última vez que você, pai, saiu com seu filho para curtir um momento, pai e filho, só vocês dois? A sinopse da lição nos diz: a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Tópico 2. Tipos de paternidade extremista. O que acontece quando a disciplina é frouxa, ausente ou ignorada na família? Subtópico 1. A paternidade autoritária. Os pais desse estilo tendem a ter um modo de comunicação unidirecional, onde o pai estabelece regras rígidas que a criança obedece. Há pouco ou nenhum espaço para negociações da criança e as regras geralmente não são explicadas. Não existe esse negócio do porquê, né? Eles esperam que seus filhos mantenham esses padrões sem cometer erros. Erros costumam levar a punições. Pais autoritários são normalmente menos carinhosos e têm altas expectativas com flexibilidade limitada. Crianças que crescem com os pais autoritários geralmente serão as mais bem comportadas nas salas de aula, por causa das consequências do mau comportamento. Além disso, eles são mais capazes de aderir às instruções precisas necessárias para alcançar um objetivo. Além disso, esse estilo de parental pode resultar em crianças com nível mais alto de agressividade, mas também podem ser tímidas,
socialmente inaptas e incapazes de tomar suas próprias decisões. Essa agressão pode permanecer descontrolada, pois eles têm dificuldade de gerenciar a raiva, pois não receberam orientação adequada. Maior risco de abuso de substâncias químicas também. Eles têm baixa autoestima, o que reforça ainda mais sua incapacidade de tomar decisões. Regras e punições parentais rígidas, muitas vezes, influenciam a criança a se rebelar contra figuras de autoridade à medida que envelhecem. Subtópico 2, a paternidade permissiva. Pais permissivos, também conhecido como pais passivos, estabelecem muito ou poucas regras e limites parentais. Eles são relutantes em impor regras. Pais permissivos tendem a ser calorosos, carinhosos, geralmente têm expectativas mínimas ou nenhumas. Eles impõem regras limitadas aos seus filhos, não gostam de dizer não ou decepcionar, né, seus filhos. A comunicação permanece aberta, mas os pais permitem que seus filhos descubram as coisas por si mesmos. Esses baixos níveis de expectativas geralmente resultam em raros uso da disciplina. Eles agem mais como amigos do que como pais. Filhos de pais permissivos tendem a ter os piores resultados. Regras limitadas podem levar crianças a hábitos alimentares pouco saudáveis, especialmente em relação aos lanches. Isso pode resultar em aumento dos riscos de obesidade e outros problemas de saúde mais tarde na vida da criança. A criança também tem uma liberdade ao decidir sua hora de dormir, se ou quando fazer a lição de casa e o tempo de tela com o computador e a televisão. A liberdade nesse grau pode levar a outros hábitos negativos, pois os pais não fornecem muita orientação sobre a moderação. No geral, filhos de pais permissivos geralmente têm alguma autoestima e habilidade social decente. No entanto, eles podem ser impulsivos, exigentes, egoístas e sem autorregulação. Subtópico 3, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Lembre-se de que Eli era o sumo sacerdote do templo, enquanto seus filhos o ajudavam como sacerdotes. E como sacerdote, seu trabalho é basicamente oferecer sacrifício ao Senhor em favor dos pecados do povo. Eles também agem como representantes de Deus para explicar ao povo a lei de Deus, para que eles obedeçam e sigam essas leis. Não sabemos há quanto tempo eles serviam como sacerdotes, mas podemos apenas presumir que eles estão tão à vontade, tão familiarizados em cumprir seus deveres regulares no templo. O problema de tanta familiaridade em fazer algo é que você pode perder de vista seu significado. E foi o que aconteceu com os dois filhos do sacerdote Eli. Eles perderam de vista o verdadeiro significado do que estavam fazendo para Deus. Virou um lugar comum. Eles não conseguiam entender a necessidade de serem perdoados dos pecados através do sacrifício de animais. Eles pensavam que esse sacrifício de animais são para os usos exclusivos do sacerdote como carne para a sua alimentação. E assim o versículo 12 diz que os filhos de Eli eram que não tinham consideração pelo próprio Senhor. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Mas como é que isso pode ser, né? Eles não são referidos como os filhos de Belial, que é um termo de escárnio usado em outras partes das Escrituras. A palavra Belial significa basicamente maldade ou inutilidade, imprestável. Isso significa que eles não estavam vivendo vidas santas e não tinham nenhum respeito ou nenhuma reverência pelas coisas de Deus que Deus desejava, mesmo na oferta de sacrifício. E assim diz que era a prática comum dos sacerdotes que sempre que algum dos povos oferecia um sacrifício animal, esses sacerdotes interferiam na cerimônia para agradar a si mesmo, antes mesmo de o sacrifício fosse feito.
A sinopse da lição, tópico 2, diz: a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Tópico 3, o fracasso de dois pais, relapso com os filhos. Subtópico 1, omissos para com os filhos. Crianças mimadas, crianças estragadas. O serviço mais fundamental e importante que os pais piedosos podem prestar a Deus é criar filhos piedosos, impactar suas vidas e prepará-los para as responsabilidades. Ofni e Finéias foram mimados. Eles estavam acostumados a conseguir o que queria, quando queria. Os filhos de Eli ganharam sua má reputação. Para que os sacerdotes obtivessem suas devidas porções de sacrifícios, era costume no tabernáculo de Siló que o servo do sacerdote jogasse um grande garfo na panela em que o animal sacrificial estava cozinhando e desse ao sacerdote qualquer porção da carne cozida que o garfo trouxesse. No entanto, os filhos de Eli queriam carne assada em vez de carne cozida. Assim, Ofni e Finéias obrigavam o servo do sacerdote a extorquir as melhores porções de carne da pessoa que apresentava o sacrifício antes que a gordura fosse queimada e antes que a carne fosse fervida. De modo que, de acordo com a lei de Moisés, a gordura não deveria ser comida, mas deveria ser queimada com a porção do sacrifício do Senhor. Se aquele que estava apresentando o sacrifício se recusasse a entregar as porções desejadas de carne antes que a gordura fosse queimada, os filhos de Eli obrigaram o servo do sacerdote a tomar a carne na força. Além da extorsão, os filhos de Eli também eram culpados de imoralidade sexual com as mulheres que se reuniam na entrada do tabernáculo. Dessa forma, eles conseguiam o que queriam, ou melhor, do jeito que queriam, assados, não cozidos. Eles se importavam mais com o que queriam do que com o que Deus lhe prescreveu. Naturalmente, o Senhor estava muito descontente com esse comportamento pecaminoso. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram sacerdotes que cometeram maldades. Seus pecados eram ganância e a imoralidade. Além disso, eles eram tão descarados e corajosos que não tinham escrúpulos em cometer esses atos no tabernáculo, na casa de adoração. Não se poderia acusá-lo de hipocrisia, pois eles não fizeram nenhuma tentativa de cobrir seu estilo de vida e criar a aparência de piedade. Não, eles fizeram o que quiseram. E quem iria impedi-los? O homem em posição única para repreendê-los era seu pai. E ele havia sido avisado 2 vezes para verificá-los e não fez nada. Esses homens estavam, como diríamos, no vernáculo comum de hoje, fora de controle. Subtópico 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Eli não protegeu o santuário nos terrenos do templo, a santidade do sacrifício do templo e a segurança dos adoradores do templo. Não parar as ações de seus filhos, quando ele teve uma chance, foi comparado a atropelar o sacrifício do Senhor pessoalmente. Ele era tão culpado quanto seus filhos, pela violação, profanação e a profanação do templo, porque sua inação o tornava cúmplice do abusador. Ele honrou seus filhos mais do que o Senhor. Ele não suportava discipliná-los imediatamente, confrontá-los com firmeza, responsabilizá-los, rever seus desempenhos, interromper seu serviço ou mandá-los prender. A verdade é que o seu amor pelos filhos e pela família era acima de tudo superior e mais perceptível do que seu amor pelo Senhor. E o que aconteceu com os filhos de Samuel? Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quando Samuel era velho, nomeou seus filhos como juízes sobre Israel. O nome de seu primogênito era Joel e o nome do seu segundo, Abias.
Eles estavam julgando em Berseba. Seus filhos, no entanto, não andavam em seus caminhos, mas se afastaram após ganhos desonestos e receberam subornos e perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que envelheceste e os vossos filhos não andam nos vossos caminhos. Agora nos nomeie um rei para nos julgar como todas as nações. Mas o assunto desagradou aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. Observe o contraste. Quando os filhos de Eli erraram, ele disse para os seus filhos: Parem com isso. Mas quando os filhos de Samuel erraram, Samuel foi até Deus. Samuel tinha 2 filhos adultos. Nessa época, era Joel e Abias. E confiou-lhes a responsabilidade de ajudá-lo no trabalho de julgar. Infelizmente, porém, sua confiança foi perdida. Por mais honesto e justo que Samuel fosse, seus filhos usavam suas posições para fins egoístas, pervertendo a justiça e recebendo subornos. Irmãos, nem todo filho de pastor é pastor. Como assim? A sucessão pastoral genuína diz respeito à conservação do evangelho e à sua entrega aos outros. Tal sucessão levanta questões como: isso é um chamado de Deus, uma passagem de uma dinastia? À medida que Samuel envelhece, ele repete o erro de Eli e nomeia seus próprios filhos para sucedê-lo. Como os filhos de Eli, eles se revelam gananciosos e corruptos. O decepcionar dos filhos de grandes líderes é um tema bem recorrente em Samuel e Reis. A tragédia do filho de Davi, Absalão, ocupa a maior parte de 2 capítulos da Bíblia. Veja que o manejo disfuncional de Davi no conflito familiar leva à guerra civil. Isso nos lembra que o trabalho da paternidade é tão desafiador quanto qualquer outra ocupação, muito mais intenso emocionalmente. Nenhuma solução é dada no texto, mas podemos observar que Eli, Samuel e Davi parecem ter dado aos seus filhos problemáticos muito mais privilégio mais do que envolvimento paterno. No entanto, também sabemos que mesmo os pais mais dedicados podem enfrentar o desgosto de filhos rebeldes. Subtópico 3, tratamento inadequado. Eli era um pai ausente, um pai dócil, indulgente e mimado. As crianças estavam podres por dentro. Os filhos de Eli só conheciam o Senhor, mas não tinham suas próprias experiências diretamente. Eli ou não sabia ou não se importava, na verdade. É por isso que os pais precisam permitir ou encorajar seus filhos a irem para acampamentos ou retiros de jovens no momento em que eles se tornam adolescentes ou mais cedo, para que eles possam experimentar Deus e aceitar Cristo por si mesmo. Infelizmente, muitos pais cristãos valorizam as aulas de instrumentos e de seus filhos, atividades esportivas, aula após aulas, de outros projetos e compromissos familiares mais do que a igreja e a comunhão. Filhos de crentes precisam aceitar Jesus, confessar com seus lábios. Não é porque ele está na igreja que ele é a igreja. A dor de Eli agora era a longo prazo, quando ele não corrigia seus filhos a curto prazo. Os filhos de Eli eram maus e inúteis, seu pecado era muito grande aos olhos do Senhor e suas obras eram más. A Bíblia não poderia dizer nada pior sobre eles ou sobre ninguém. Suas vidas estavam repletas de hipocrisias religiosas e blasfêmia, abuso e exploração sexual, intimidação física e coerção, tudo diante dos olhos de seu pai. O afastamento de Eli e sua família do serviço sacerdotal foi maior do que qualquer perda de afeto, respeito ou mesmo parentesco que ele teria sofrido por disciplinar seus filhos em primeiro lugar. A angústia de Eli aconteceu em seu crepúsculo, antes da luz do dia
para registro público. A profecia se cumpriu quando o rei Salomão removeu o descendente de Eli, Abiatar, e o substituiu por Zadok, o sacerdote. Os antepassados de Abiatar e Zadok eram irmãos do mesmo pai, Arão no caso. Além disso, os filhos de Eli foram mortos em batalha pouco tempo depois. E Eli morreria com um choque com a notícia, embora a linha familiar não tenha sido cortada. O choque de saber da morte de seus filhos e da captura da arca pelos filisteus foi demais para Eli suportar. Sinopse da lição, a sinopse 3 diz assim: todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Para concluir, devemos ter cuidado para não sermos pegos em exageros. Criar nossos filhos de maneira legalista, religiosa, pode afastá-los de Deus, quando o nosso objetivo é que eles sejam atraídos por Ele. E se um dia você for levado, qual seria o vazio espiritual em sua família? Quando você chegar ao fim de sua vida, as questões importantes não serão quanto dinheiro você ganhou ou o que você possuiu. Será conhecer a Deus e conhecer a sua família. Deus abençoe você e a sua casa. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.